Meu nome é Alessandra da Conceição, aluna de licenciatura de História do Polo de Esplanada, Bahia. O tema do meu trabalho é o teatro no ensino de História no contexto da escola pública. A ideia desse trabalho surgiu como exigência para a conclusão do curso de licenciatura em História. O presente texto irá possibilitar conhecer as opções metodológicas para o aluno, pois permite que o mesmo tivesse aperfeiçoamento no desenvolvimento da aprendizagem, assim como abranger as formas de avaliação do aluno em sentido escolar. Expor a importância que os fatos históricos têm para a sociedade, tanto na sociedade atual quanto a futura, enfatizar a necessidade do apoio dos líderes governamentais no sentido de promover eventos que supram a carência cultural, ao mesmo tempo que essa torna-se algo interessante para gerações mais novas. Essa pesquisa traz a importância de esclarecer os benefícios que a escola e o teatro proporcionam ao indivíduo a partir da sua junção, favorecendo a renovação das práticas metodológicas. Nessas técnicas, é importante valorizar os saberes da vivência do aluno, da mídia, do espaço de trabalho, lazer, do espaço religioso, entre outros. No entanto, no que diz respeito à docência e ao ensino de história, como o desejo de se reproduzir saberes recíprocos, como objetivos de trabalhar realidades múltiplas, sem perder o foco que é exatamente a transformação intelectual das diversas práticas de ensino da história, que devem ser valorizadas, desde o primeiro momento até o parecer final da experiência em sala de aula, exatamente a interação entre todos, fazendo com que discentes e docentes cresçam continuamente, múltiplos de ensino e aprendizagem, ressaltando as características individuais, pois é na oportunidade que exercitamos as práticas de cidadão participativo, orientando-se com as teorias de ensino de história, ferramentas indispensáveis na formação de professores qualificados e de alunos bem-sucedidos. Vendo a carência por parte dos alunos de escola pública em relação à ausência de aulas diferenciadas na disciplina de história, o teatro inicia a discussão da importância da inserção, com o objetivo de revitalizar a participação e a comunicação do aluno com a escola. Discutir sobre a importância do teatro como instrumento mediador da compreensão e do desenvolvimento dos temas trabalhados na disciplina de História. É o mesmo que introduzir nas aulas de História um auxílio ao aluno, agindo na compreensão do tema estudado, ampliando seus atrativos quanto à leitura e à pesquisa. Esse trabalho está dividido em 3 capítulos. Nesse primeiro, é levantada a questão do porquê o teatro pode facilitar a compreensão do tema trabalhado em sala de aula. O teatro é a mais antiga forma de divulgação de ideias, dos sonhos, dos desejos e dos sentimentos dos seres humanos. É considerado como a arte mágica. Teve origem no período do homem primitivo, de característica romana, que ganhou ênfase depois que adotou as características gregas, dando origem ao que mais tarde foi denominado teatro. No período em que o teatro era usado pelos romanos e também pelos jesuítas, tinha o objetivo de ensinar de forma simplificada a ideologia do catolicismo. Logo, foram rapidamente disseminados. Acredita-se que a ideia principal de teatro, desde o seu surgimento até os dias atuais, é expressar os sentimentos mais ocultos. No Brasil, segundo os relatos de Alexandre Costa, os primeiros registros da prática do teatro foi a partir da catequização que os jesuítas fizeram com os índios. Os primeiros textos escritos tinham as intenções de relatar as práticas didáticas, procurando encontrar sempre formas de ressaltar as formas de cultura e da religião. Por sua vez, a Companhia de Jesus, grupo responsável pela adequação da crença religiosa de costumes e espaços, gerando novas possibilidades de representação. Assim, a função do teatro deixou de ser apenas uma dramatização de fatos ou acontecimentos e passa a ser uma arte de integração do real com o imaginário, do prático com o lúdico, do passado com o presente e até mesmo do presente com o futuro. O teatro na educação. Embora o teatro seja sempre utilizado como um veículo de divulgação dos conteúdos em seu início, os conteúdos bíblicos e religiosos e mais tarde as
transmissão da cultura, dos costumes ou de determinada comunidade, este pode também transmitir questões polêmicas, de contragosto, aparecendo como forma já assumida de um instrumento de ensino, através do compartilhamento de conhecimento diversificado. No entanto, percebe-se que o teatro assume a finalidade de trabalhar o conteúdo desenvolvendo o conhecimento de forma prazerosa e divertida, além de incentivar a aprendizagem coletiva, permitindo a integração social entre ambos. Por isso, o aluno que participa de atividades teatrais em sala de aula absorve melhor o assunto e expressa suas opiniões com clareza. A introdução do teatro na aula de história. Levando em consideração a falta de interesse de alguns alunos e a dificuldade dos professores em desenvolver os conteúdos de história em sala de aula, com a perspectiva de que os discentes aprendam de forma prazerosa, surgiu a possibilidade de integrar as aulas de história à arte de dramatizar, aprofundando-se da importância dessa prática através dos fundamentos teóricos de vários estudiosos, como Cícero Bittencourt, que defende em seus escritos as vantagens de praticar essa metodologia em sala de aula. Augusto Bal e Paulo Coelho vão mais além da opinião de Bittencourt. Eles ressaltam que o teatro também é transformador fora da escola, que provoca mudanças positivas na formação verbal, contrariando o pensamento de Piaget, entre outros. Em sala de aula, o teatro assume a finalidade de trabalhar o conteúdo desenvolvendo o conhecimento de forma lúdica e divertida, além de incentivar a aprendizagem coletiva, permitindo sua integração. O aluno que participa de atividades teatrais, ele absorve melhor o conteúdo e expressa suas opiniões com clareza. Considerando que o aluno de escola pública tem a área de lazer restrita, essa atividade passa a ser um item fundamental, pois trata-se de uma prática que está para além da descoberta. Assim, quando inserido no contexto educativo, o teatro proporciona ao aluno o desenvolvimento da aprendizagem de forma construtivista, ainda que o resultado final seja a adequação do conhecimento individual com o coletivo. A cada detalhe estudado, o aluno pode captar os sentimentos expostos por pessoas de épocas diferentes e transmitir da melhor maneira para os telespectadores de gerações futuras. Baseado nas publicações de autores como Augusto Bal e Paulo Coelho, pode-se dizer que essa arte estimula o pensamento e desenvolve a imaginação, levando os participantes a desenvolver suas habilidades, tais como a capacidade de assimilar o conteúdo histórico, compreender as diferenças entre o período e expressar as características de um povo, a estética, além de estudar as sensações típicas do gênero. Nesse momento, o papel do professor é desafiar o contexto, a ponto de proporcionar as situações de troca entre alunos e personagens históricos que estabeleçam relações entre o estudo da matéria e a realidade do meio que o cerca, para que nesse processo o teatro não perca sua efetiva dimensão de fontes históricas. É importante identificar no discurso a obra representada, oferecendo uma interferência ideológica ou cultural na dramatização de forma clara, para que a memorização do conteúdo seja cada vez mais ampla. Por tais motivos, é preciso valorizar os aspectos dos alunos nesse processo de aprendizagem, assim como a abordagem da maneira de pensar dos povos, transformando em conteúdos diversificados, consistindo nas práticas educativas, relatando fatos e dando origem a dois gêneros teatrais, a tragédia e a comédia. Sendo transmitidos através da tragédia, os fatos irão relatar acontecimentos tristes que preparará o aluno para colocar-se no lugar dos personagens. Quando usado na forma de comédia, os alunos poderão explorar as características e até fazer comparações. Para atuar em ambos, será necessário fazer parte dos trabalhos e das atividades preparatórias, momento em que o professor pode explorar a parte teórica desse processo, além de ampliar as situações de estudo do aluno. Esse processo contribui de forma associativa na ampliação da leitura e no incentivo à prática da imaginação. Baseado nas propostas de Cícero Bittencourt,
Uma das consequências é o envolvimento imediato, a compreensão do seu papel na sociedade, sendo este um processo contextualizado, trazendo para ser discutido a ação coletiva, seguido do desfecho das integrações do aluno, contribuindo para a troca de experiência e valorização das instâncias sociais. Analisando as situações atuais, o teatro pode trazer o cotidiano de pessoas de histórias simples e desconhecidas para o compartilhamento de suas existências, valorizando pessoas e envolvendo em um âmbito educativo, enriquecendo a ideologia aplicada no contexto escolar, com a participação dos alunos e as relações deste com o ambiente que costuma frequentar. Porém, essa introdução deve ser bem planejada, para que não tenha reações inversas na construção do aprendizado. Como transformar um tema histórico na dramatização? Nesse segundo capítulo, é relatado as questões pedagógicas, a transformação do tema em uma atividade teatral considerada. No teatro, para enfatizar um tema baseado em fatos cotidianos, é comum usar a dramatização, pois esta relata os fatos em seus dramas detalhados, trazendo mais emoção e veridicidade. O processo de aprendizagem por meio do teatro. Atualmente existem vários tipos de recursos voltados para o aprimoramento das metodologias no ensino e na aprendizagem da disciplina de História. Assim, historiadores buscam ideias que despertem o interesse do aluno em se tornar participante dos fatos históricos. E quando o recurso utilizado é o teatro, facilita o entendimento do aluno quanto à importância do mesmo para os fatos ocorridos. Com a metodologia do teatro, ressalta a importância do indivíduo em observar as diversificadas formas de contribuição que esse tipo de recurso oferece para os diversos tipos de público. Portanto, o aluno que é avaliado através da realização de uma dramatização será avaliado em habilidades diversificadas, o que possibilita mais oportunidade para demonstrar suas competências e é uma forma de produzir e adequar o conhecimento sem que haja a cobrança da mesma competência entre os alunos. No terceiro capítulo, vemos a abordagem de temas históricos por meio do teatro. Os temas regionais podem ser de grande interesse dos alunos para a realização da peça. Um professor usou o teatro para desenvolver o tema da Inconfidência Mineira, e logo os alunos se manifestaram, com muita dedicação e domínio do conteúdo. Em uma outra turma, o professor sugeriu a apresentação do tema da Conjuração Baiana e também obteve resultados positivos. Para que a realização das peças não é necessário um cenário, figurino ou maquiagem, faz aflorar a fantasia na realidade, produzindo mais conhecimento e participação direta dos alunos. Os temas históricos já trazem uma magia própria, que estimula a imaginação dos indivíduos e causa o desenvolvimento do conhecimento, tanto científico quanto conhecimento cultural. A dramatização em si precisa de todas as classes sociais para relatar os fatos reais. A adaptação do tema pode ser feita a partir das realidades vividas pelas comunidades, a qual será apresentado quando feito o planejamento. Deve-se considerar as formas de linguagem, assim como as características religiosas e a posição política. Dessas citadas, a mais preocupante é o tipo de linguagem usada. Sabemos que as crianças dos tempos modernos têm um nível de linguagem bem avançada, capaz de compreender as mensagens, mesmo que sejam transmitidas em formas de linguagem pouco utilizada. Por serem mais dinâmicas, adaptam-se facilmente com as mudanças. No entanto, podem tornar-se algo desinteressante se não faz parte do mundo que gosta. Programar um agente transformador no meio social educativo, já informação, não é uma tarefa fácil, nem de responsabilidade apenas do professor. Essa didática envolve o cenário educacional por um todo, pelo motivo de que quando trabalhado de forma adequada, a execução do teatro promove o desfecho rápido da aprendizagem. Quando o teatro é aplicado em sala de aula com esse propósito, age diretamente no interesse do aluno, fundamentando as práticas de pesquisa nos estudos cognitivos, que justificam a permanência no exercício aplicado, vinculando ao conteúdo, porém, incentivando este a construir suas próprias expectativas. Sob tais conceitos, o presente trabalho foi significativo, pois possibilitou um conhecimento produtivo sobre a importância do teatro
e suas contextualização na prática junto ao sistema de ensino, visando inovar, informar aos alunos a valorização dessa cultura na sociedade, salientar através dos escritos dos teóricos a importância que o teatro exerce na inserção das aulas de componentes simbólicos do cotidiano, relacionado com a realidade do aluno, as vantagens desta prática para a formação social, as contribuições de incentivo para que o aluno possa compreender as possibilidades de aprendizagem, onde o mesmo desenvolverá o conhecimento na arte de entender os conteúdos de história, buscando sempre a melhor metodologia para transmitir a importância que os fatos históricos têm para a sociedade, tanto em seu tempo real quanto no tempo passado, enfatizando a necessidade das orientações dos líderes no sentido de promover eventos que supram a carência cultural, ao mesmo tempo em que esse se torna algo interessante para a construção do saber. Além de contribuir na formação de pensamento do aluno, as questões analisadas na presente pesquisa levaram-me a compreender a realidade educacional dentre os desafios e as conquistas voltadas para a dinâmica do contexto escolar. E descrever esses relatos proporcionaram uma experiência enriquecedora, pois pude relacionar o que foi estudado e discutido no campo teórico com a prática desafiadora da escola, podendo também verificar que algumas dessas dificuldades estão sendo superadas graças ao desempenho criativo dos alunos e dos professores. Analisando as mudanças ocorridas nos alunos que participaram da inclusão do teatro nas aulas de história, fica visível a integração com a disciplina e o bom relacionamento social, além da interação das práticas teatrais com a realidade do planejamento escolar. A ação age de forma preparatória para o crescimento intelectual dos mesmos. Logo, essa experiência torna-se uma base preparatória para a formação de outras pesquisas que possam legitimar as dificuldades no campo teórico da disciplina de História, com a disciplina de História quando trabalhada de forma coletiva. Sendo assim, o ensino desse processo contribuiu na formação do desenvolvimento da aprendizagem, assim como também na formação afetiva do aluno. Agradeço a Deus por ter me permitido fé, força e coragem para sonhar e realizar. Aos meus irmãos que vibraram por cada obstáculo superado, a Elimara Maria Araújo, que foi meu primeiro incentivo, a Aline da Conceição, que passou muitas noites acordadas comigo, a minha mãe e a minha avó, que sonharam com a minha conquista, aos meus queridos amigos da faculdade, em especial minhas amigas Ana Carla e Maria Bethânia, que tornaram essa caminhada inesquecível, a Fábio Menezes, que jamais esquecerei, a minha orientadora Sueli Cavaleiro e a tutora Caliane Diva, sempre compreensivas e atenciosas, Alessandro Pereira, meu namorado, que me acompanhou por toda essa caminhada, e a minha mãe Miralva Maria da Conceição, em memória, a quem dedico cada vitória da minha vida. A todos vocês, meu muito obrigado.